Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 10 a 11. Evangelho de Mateus, capítulo 2, de 10 a 11. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Nós estamos concluindo o ano de 2020 do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso calendário tem a pessoa de Cristo em todo o tempo. 2020 deve lembrar-nos a razão por quê de 2020. Isso foi uma conquista do cristianismo na cultura. Não apenas na igreja, mas na cultura. Para que todas as vezes que alguém olhasse um calendário, lembrasse do dia, lembrasse de Cristo, soubesse de Cristo. E aqueles que pensaram o nosso calendário, pensaram também, não apenas para a igreja, mas sobretudo para a cultura, que houvessem 4 grandes festas ao ano, que fossem elas cristocêntricas, e que a cultura lembrasse de Cristo, seu nascimento, seu ministério, sua unção, sua morte e ressurreição, sua ascensão, o derramar do Espírito. Ou seja, numa era em que as festas eram as saturnálias, eram as festas as bacanais, a Baco, eram as festas pagãs, a cultura ocidental conquistou o privilégio de ser lembrada todo ano em seu calendário da pessoa de Cristo. Isso não foi sem custo. Isso custou muito. Não é, então, de se admirar que há hoje muita gente ao redor do mundo que quer acabar com a festa do Natal. Já na América Latina, um dos ditadores proibiu a celebração do Natal em seu país. E até mesmo alguns cristãos que creem ser melhor extrair essa data da cultura secular. Talvez cristãos sem memória, que não compreendem um pouco os grandes ditames da história e que não souberam as grandes lutas que marcaram a conquista da cultura. Novamente nós temos uma grande batalha em curso, uma batalha pela cultura. Pelo culto não, porque a igreja, graças ao Senhor, celebra o seu culto segundo as direções da sua palavra, mas a cultura aí fora precisa ser lembrada por nós dessas coisas. Esse é um texto interessante. E a primeira pergunta que nos vem é: quem é o rei dos judeus?
Porque os versos de 1 a 3 diz: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Herodes o Grande é o rei dos judeus. Ele é o rei dos judeus. Ele que edificou os grandes monumentos judeus, ele que edificou o templo de Jerusalém, que levou 58 anos para ser edificado. E agora, nos dias do rei Herodes, vem alguém e pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Óbvio. Alarmou-se Jerusalém, o rei Herodes, porque o rei é ele. E alguém vem e diz: o rei dos judeus acabou de nascer. Quem é o rei dos judeus? Aí vem a pergunta. A segunda grande pergunta é: o que diz o livro? Então, o rei Herodes, convocando, verso 4, todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Messias, olha isso, ele sabia que o Messias, Cristo é Messias, né? Onde o Cristo deveria nascer, ao que prontamente os principais sacerdotes e escribas responderam: em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta, e o profeta aqui é Miqueias: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, o pastor, que há de apacentar o meu povo Israel. Eles consultaram o livro. E o livro tinha as respostas. E esses homens, os magos, que vieram do Oriente, sábios, as hipóteses são muitas. Sabemos bem quantos são os seus números, embora geralmente se diga que foram 3, por causa dos presentes, que foi em número de 3. Mas isso são injunções. Não sabemos de onde vieram, não sabemos quem eram, também não sabemos os seus nomes, embora haja uma tradição que diga os seus nomes, mas sabemos a direção de onde vieram. Vieram do Oriente. E eles vieram porque Deus os compeliu. Vieram porque Deus os trouxe. Vieram por causa dos olhos da fé. Não foi por causa da estrela. A estrela apenas ofereceu direção. A estrela apenas ofereceu sinal. O que trouxe esses homens foram os olhos da fé. E o que a fé vê? A fé vê coisas que os olhos comuns não veem. A fé se assombra. A fé discerne. A fé vê luz, onde o mundo só vê sombras e escuridades. A fé vê o Redentor numa manjedoura. A fé vê o Messias no ventre da camponesa Maria, na casa do carpinteiro José. A fé abre os olhos. E houve um grande, intenso júbilo, diz o verso 10, que vendo eles a estrela
alegraram-se com grande e intenso júbilo. Essa alegria brota da fé. Essa alegria brota exatamente da convicção de que Deus estava naquilo, de que a obra de Deus estava ali, de que o Senhor é que está fazendo isso, de que é o Senhor que lhes está dirigindo o caminho, aquele mesmo Senhor que ergueu a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia lá no deserto, que conduziu o seu povo no deserto, é esse mesmo Deus que os está conduzindo. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E eles entraram na casa e viram um menino com Maria, sua mãe. E há dois verbos aqui que são importantes e que são interligados: prostrar-se e adorar. Prostrar na língua grega não interessa, mas é pipto. Não faz a menor diferença você saber isso. Mas o ponto significa, primeiro você precisa descer. É o verbo usado para descer do cavalo. É o verbo usado para diminuir. É o verbo usado para colocar a testa no chão. Prostrar-se. O segundo verbo é adorar. É a ideia de curvar-se, agora já não é tanto um ato interno, é um ato externo. Literalmente, é isto. Há um dobrar da alma e há um reclinar do corpo, prosknel, ou seja, dobrar-se, dobrar a fronte. Isto é, prostrar-se e adorar-se. Eles fizeram isso. E fizeram isso diante de um bebê. O pastor Tiago falou semana passada à noite que lá Isabel já louva aquele que está no ventre. E isso é uma coisa surpreendente. E agora a gente vê esses magos adorando um bebê. E trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra. A interpretação clássica vê na chegada dos magos o cumprimento da profecia contida no Salmo 72, 11, que diz: os reis de toda a terra hão de adorá-lo. E eles trouxeram presentes. E eu sou particularmente da opinião de que esses presentes parecem mesmo apontar para um significado. Porque os presentes são aqui referidos em detalhes. Ouro, presente para um rei. Incenso comum aos sacerdotes, símbolo pleno da espiritualidade. E mirra, que é medicamento, usado para embalsamar os corpos, inclusive, e que simbolicamente representava a imortalidade. Alguns dizem que aqui você tem como que se fosse uma sombra daquilo que seriam os ofícios de Cristo. Eu não posso fazer essa afirmação, mas eu a respeito bastante. Profeta, sacerdote e rei. Sabe, irmãos, amigos, você que nos ouve através da internet, recebe o nosso sinal. A coisa mais rígida, mais dura, mais inquebrável do universo é a justiça própria. Ela é mais rígida do que o diamante. E a capa que a protege chama-se orgulho. E se nós quisermos
celebrar e honrar a Deus, nós vamos fazer esses dois verbos dos magos. Nós precisamos primeiro esse ato interno de descer, de entrar pela porta estreita, ir àquela primeira bem-aventurança, quando Jesus abre os lábios públicos, a primeira vez, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre é quem se esvaziou, quem não tem nada, não tem com o que comprar, não tem com o que trocar, não tem onde encontrar comida. Está, como diz aquela música, nu, pelado e com a mão no bolso. Permitam-me. Não tem nada. Esse é o pobre. É preciso um ato interno de descer. É preciso abaixar-se. É preciso diminuir. Como Jesus ensinou tantas vezes. Ensinou na parábola do fariseu, do publicano. Ensinou tantas e tantas vezes. Para adorar, irmãos, é preciso que diminuamos diante de Cristo. Esse ato interno que traduz pelo verbo humilhar-se, pela ideia de humildade, que nem é virtude, como pensavam os monges medievais. Não é virtude, é a ausência de virtude, como entendeu bem Lutero. É não ter moeda de troca, nem de barganha, nem mérito. Mas não apenas esse ato interno, porque não basta que as coisas estejam dentro de nós, elas precisam assumir a inteireza do nosso ser, elas precisam assumir a sua exterioridade. Não há adoração sem culto, não há culto sem adoração. Essas coisas precisam estar juntas. Nós precisamos adorar, cultuar. É ato prático. Em inglês eles dizem service, serviço. É preciso realmente um ato público, externo, exterior, tangível, visível. Nós vamos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós não pensamos, como alguns, que nós podemos adorar só nas dimensões espirituais internas. Não, o nosso Cristo é Deus e Ele é homem, e nós precisamos adorá-lo assim, encarnado, Deus encarnado. Então isso chama os nossos corpos, isso chama para a nossa adoração prática, isso chama para atos tangíveis. Isso chama para voz, mãos, pés feitos. Esta é uma razão porque Davi entendeu que não podia comparecer diante do Senhor com as suas mãos vazias, ou com um sacrifício que não lhe custasse nada. Eles adoraram. Proskinel, adorar prostrado, ajoelhado,
com o rosto no pó. Até o maligno entende isto. Não sei se você sabe, o maligno é muito mentiroso. Mentiroso. Ele é mentiroso desde o princípio, mas ele não mente para Deus. Porque ele também não é burro. Não adianta mentir para Deus. Ele sabe. E ele uma vez, ele chegou para Jesus e falou, nesse mesmo evangelho, se você avançar um pouquinho as páginas, aliás, é a seguinte, pelo menos na minha é só fazer assim. Se você avançar para as páginas, ele vai falar para Jesus assim, levou ainda o diabo a um monte muito alto, Jesus, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorar. São os mesmíssimos verbos. Prostrar-se e adorar. Porque o maligno sabe muito bem que isto só se faz diante daquilo que você reconhece ser o seu Deus. Aprenda com esse grande professor de teologia chamado Satanás. Ele sabe que nós vamos diminuir e nos prostrar diante daquilo que nós instituirmos como nosso Deus. E Cristo, como profeta, revela Deus, fala Deus, boca de Deus, logos de Deus, palavra viva de Deus, ensina-nos sobre Deus. Ele é Deus. Como sacerdote, ele mediu o sacrifício, ele intercede por nós, ele oferece sacrifício, faz intercessão, ele propicia pecados. E como um rei, não os reis modernos, os reis pós-Revolução Francesa, não. Como rei, no sentido antigo, clássico da palavra, ele protege, ele dirige, ele governa, ele julga, porque na verdade o grande juiz era o rei. É o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, para algumas pessoas, não faz muito sentido. Esses crentes adorando um bebê. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos importante aqui. Cristo é um só. Em todo tempo é um só. No ventre, como já falou o pastor semana passada à noite, na manjedoura, enquanto menino no templo, junto aos doutores, enquanto rabi, mestre que ensina, que usa basicamente a espada da palavra e o benefício das mãos, rabi, mestre, é o mesmo Cristo da cruz, é o Cristo ressurreto e é o Cristo hoje glorificado. É um Cristo só, em todo tempo. E os olhos da fé viram, como os magos, como Isabel, como Zacarias, pai de João, como o próprio João no ventre. Todos viram, os pastores, e Simeão e Ana viram o
Senhor Jesus Cristo. Hoje glorificado, mas um dia no ventre, um dia na manjedoura, um dia ministrando pelas vilas, pelas aldeias e povoados, as multidões, como ovelhas, como ovelhas sem pastor, como indo à cruz resoluto, morrendo, dizendo cabalmente, está consumado, indo ao túmulo de José, da cidade de Arimateia, ressuscitando, indo à direita de Deus, onde intercede por nós, e de onde há de vir para julgar vivos e mortos. E você pode fazer isto hoje. Louvar a Deus e agradecer a Deus com seus olhos de fé, com seus olhos abertos, com os seus olhos de Eliseu, não com a cegueira de Geazi, mas com os olhos de Eliseu. Você pode louvar a Deus e agradecer a Deus por esse Cristo inteiro. E não desconectar, como aliás às vezes querem os descrentes, a manjedoura do todo. Não desconectar a manjedoura da cruz, a manjedoura da ressurreição. Sabe, irmãos, nós não temos tempo, mas o fato é que vai chegar um dia em que todo joelho vai fazer o piptu e o prosknel, vai se prostrar e vai adorar de uma maneira ou de outra, porque a pedra que foi lançada sem mão, ela vai esmagar toda altivez. Mas você pode fazer isso hoje, como os magos, reis, senhores. E ainda que Herodes esteja no trono, grandioso, com toda a sua empáfia da casa herodiana, toda a sua soberba, família arrogante, ainda que Herodes esteja no trono, com os olhos da fé você pode dizer: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Que Deus te abençoe. Amém? Senhor, tua palavra, ela é como um martelo que despedaça a penha. Pedimos que o Senhor mova os nossos corações para descerem e adorarem. Se conosco, que possamos ver o mistério maravilhoso da providência do Senhor encarnado no menino da manjedoura. Oramos em nome de Jesus. Amém.